Ministério Bosque Brasil, o pastor Daniel, do apóstolo Jonas, e sou casado com Fátima e com uma filha que é Agatha Miriam. E hoje estou tendo a oportunidade, de trazer uma mensagem de Deus para os irmãos, uma mensagem que mexe muito comigo e é uma mensagem muito profunda que tem como tema os vales de um crente. Então, assim, eu vivi em muitos vales e tem como tema os vales de um crente. E o texto base é Ezequiel 37, do versículo 1 ao 9. Diz assim: E veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair o Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. 2. E me fez passar em volta deles, e eis que era muito numeroso sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. 3. E disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? Eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: Profetiza sobre esses ossos e diz: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Antes, ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vossos estenderei a pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se encheram, cada osso ao seu osso. 8. Olhei, e eis que viram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia nele espírito. 9. E ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos 4 ventos, e o Espírito assopra sobre estes mortos, para que vivam. Amém? Amém. Então, irmão, a introdução desse texto que eu preparei, ela diz assim: se prepare para o choque de realidade com Deus. Vai vir em sua vida como um vale de ossos. Ele veio ao seu profeta, e em citação da sua vida, muitos como filho, amizades, casamentos, ministério. Muitos desses vales estão nessas coisas. Temos que estar com intimidade com Deus. Aí sim, vemos que o Senhor quer restaurar em cada área o vale seco. Veja o caso do profeta Ezequiel. Era um vale de ossos, mas podemos estar com um vale em famílias, em filhos, em casamentos, em ministérios, em alguma área da nossa vida podemos estar passando num vale. E o que fazer nessa hora? Aonde buscar a solução? Em Deus, na obediência, no ouvir, na intimidade. O vale estava seco, mas o profeta ouviu a Deus. Ele tinha uma intimidade com Deus. E aí no tópico 1, eu queria citar assim: vales da nossa vida, do versículo 1 ao versículo 3. Em muitos casos, temos um principal, filhos, outro, casamentos. Em um vale seco, sem saber como sair dele, vemos com os olhos carnais e não tem saída, mas Deus sempre vai ter a solução para cada vale. Filho, sempre com má companhia. Casamento sem diálogo e sem compromisso com o cônjuge, com o outro. Aí acaba entrando num vale e fica sem saída. Veja aquilo como não ter solução. Acontecem situações e nós olhamos para ela como se não tem saída. Casamento sem diálogo, filho sem diálogo. E aí entra em um vale. E a gente olha e não vê a saída desse vale. Os filhos vão para um lado com a amizade. Às vezes nós pais não sabemos controlar a amizade dos nossos filhos. E aí acontece que quando ele entra nesse vale, a gente sem sabedoria e sem saber uma intimidade com Deus e sem saber ouvir a voz de Deus, acabamos olhando com os olhos carnais e sem ver a solução, sem profetizar coisas boas, sem declarar da nossa boca coisas boas nesse vale. E muitas das vezes acontece que nós olhamos como o profeta olhou, com os olhos
da carne. E aí no tópico 2, eu quero trazer: acreditar é ter fé no vale e sairá dele. Versículo 4 ao 6. Olha que Deus pergunta o profeta: tem saída esse vale de ossos? Muitas vezes a saída parece impossível aos nossos olhos, mas como profeta temos que crer e acreditar e agir em Deus, falar, profetizar. Vezes falta-nos agir e sermos agirmos segundo a voz de Deus, coisas grandes vai acontecer no vale. Nós temos que dar lugar para Deus agir através de nós e do nosso agir em relação a profetizar sempre no vale da nossa vida. Sempre nos vales temos que estar posicionado. Temos que ter ali uma atitude de ação, de agir, porque em meio à ação e ao agir vai acontecer, porque toda ação tem uma reação. A oração, a profetizar, a louvar, a buscar a intimidade com Deus no vale, para que quando você ouvir a voz de Deus e dizer assim: olha, ossos ou situação essa tal, saia, aconteça, as coisas derem certo. Amém? E aí no tópico 3, a restauração do Senhor, versículo 7 ao 9. Eis que no meio de tudo do vale veio um rebuliço como um vento de Deus. Fez saber ao seu profeta que estava no controle de tudo, todo o tempo, e faz conforme a fé do teu coração. E ele precisava de nós para sermos como um vaso, maravilhas dele ser manifestada através de nós, profetas. Grandes vales podem ser restaurados para a glória de Deus. Veja o que foi quando o profeta profetizava, a restauração do Senhor chegou naqueles vales de ossos secos. Veja a atitude do profeta em profetizar nos ossos secos. Veja o agir do profeta. Veja o rebuliço de Deus para agir em meio ao profeta no vale. Então eu quero dizer que qual seja o vale que você esteja passando, ou qual seja a área que você esteja, o rebuliço de Deus vai acontecer quando você tiver a atitude de profetizar, a atitude de ouvir a voz de Deus e buscar a solução em Deus, porque o profeta, ele fez segundo a voz do Senhor, conforme a voz de Deus. Amém? E para concluir, diz assim a conclusão: então esteja pronto para ouvir a voz do Senhor Deus de Israel, porque você vai profetizar e coisas vão voltar ao seu devido lugar, milagres vão acontecer através das tuas orações, porque Deus precisa de nós como profeta para fazer as obras maiores que as deles. Deus quer te usar na terra, esteja disposição, intimidade com Deus. Nós como vaso vamos fazer a vontade de Deus, e muitos vales vão se reviver novamente, porque Deus ama os filhos deles, não quer ver nenhum dos seus filhos em vale, e sim em lugar de destaque, honra e glória para o nome do Senhor Jesus Cristo, todo sempre. Amém. Então é isso que o Senhor Deus quer para os filhos dele, é que sempre esteja em lugares de honra, de glória e posições, tudo. Quando você começa a dar lugar, ele começa a te usar na terra. Ele precisa de você como vaso, como profeta, como um homem de Deus. Amém? Amém.